Falar sobre escola sem partido é complicado porque, ao mesmo tempo, eu sou contra esta escola sem partido, porque na realidade o nome não deveria ser escola sem partido, deveria ser escola sem opinião do professor. Porque o que eles querem é dizer que o professor não pode dar opinião, o aluno pode. Esse professor ele pode dar opinião se o professor for de direita. Se ele for de direita, ele pode dar opinião. Se ele for de esquerda, ele não pode. É a mesma coisa que acontece com professores. Por que a maioria, por exemplo, dos professores, as pessoas perguntam assim, são de esquerda? Eu não sei porque a maioria é de esquerda. Eu só sei que talvez tenha sido por causa que a economia bombou nos anos que o presidente Lula passou. Então, daquele tempo para cá, houve muito mais adeptos desse estilo de pensamento, não estilo de pensamento comunista, como alguns dizem, mas um estilo do pensamento meio do que o politicamente correto, né? Que defende floresta, que defende os índios, defende a reforma agrária, enfim, muitas coisas aí. É preciso que a gente pondere, porque se essa escola sem partido for aprovada, esse tipo de lei, eu não sei nem como é que eles vão fazer, a gente corre um sério risco de fazer o seguinte, de fazer generalizações. Então imagine, eu sempre estudei sobre a evolução na escola, isso em biologia, em história. Agora imagine um pai evangélico, um pai católico que agora quer reivindicar, meu filho não vai mais estudar porque evolução não tem nada a ver. Isso vai gerar uma confusão tão grande que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. O que nós temos que perceber é que essa nossa visão de mundo, primeiramente da visão teórica entre evolução e criação, quem tem que ensinar é a família. É a família que tem que ensinar isso para os filhos, em casa primeiro. Sobre Deus, sobre religião, sobre o lado bom, o lado do mal, o que pode, o que não pode. Porque aí quando essa criança entra na escola, ela vai estar ali segura do que acredita. Porque eu fui assim. Sempre escutei sobre evolução, sempre ouvi que o homem veio dos símios, né, dos primatas, mas eu não segui essa teoria. Então eu acho muito forte que hoje a gente venha tal com a escola sem partido, que na realidade não é escola sem partido, é escola sem opinião do professor de esquerda. Se o professor é de esquerda, ele tem que ficar calado. Se ele é de direita, ele pode falar, porque ele está sendo aprovado pelo novo governo que vai entrar agora. Então falar que o professor não dá opinião é a mesma coisa de dizer que não tem opinião, mas tem. Muita gente tem sim opinião, não é? Muitos professores pregam sim, dão a sua opinião, entendeu? É natural, porra. Agora a gente vai dizer o seguinte, por que todo professor é de esquerda? Não tem todo professor. Conheço na minha escola onde eu dou aula, tem professor de esquerda e tem professor também de direita, que falam, que dão a sua opinião. Então é o seguinte, se a gente vai calar os professores, é bem complicado, porque imagine que se a gente chegar lá na hora de história e começar a estudar sobre o fascismo, o nazismo, aí alguns entendam que essa característica está servindo para falar mal do governo e tal. Pô, aí é sacanagem, a gente não vai mais poder falar nada de ideológico, não vamos mais falar de Karl Marx, não vamos mais falar de Foucault, não vamos mais falar de John Locke, porque todos são ligados ou ao socialismo ou ao capitalismo. Mas enfim, a gente precisa ponderar até que ponto a opinião dos professores faz a cabeça dos alunos, ou até que ponto os alunos podem também discutir em sala de aula. É uma coisa que eu acho que tem que ser muito de família e não escola sem partido. Seu Engodo, ele quer dizer o seguinte, escola sem opinião dos professores de esquerda. Então acho difícil. Que tem. As pessoas falam opinião, falam, né? Inclusive eu já dei minha opinião em sala de aula. Quando perguntado, a gente não tem como fugir, a gente fala. Então é muito... dizer que os professores não dão opinião é mentira. Mas também querer colocar aí uma censura das pessoas é... Por que então que nós temos a maioria dos professores, eu diria, com esse viés meio que de esquerda? Não sei. Então vou pedir aos alunos de direita que estudem, sejam professores, se formem e dêem a opinião de vocês. Tá ok? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Escola sem opinião não é escola. Eu acho que a formação ideológica, nesse sentido,
tem que vir de casa, principalmente na questão religiosa, né? A escola não é lar, a escola não é igreja. Se você quer evangelizar seu filho, evangelize dentro da sua casa, na sua igreja. Se você quer doutrinar, faça a mesma coisa. A escola é para ensinar outras coisas. A vida, quem ensina é os pais, e a vida realmente ali, eu diria, essa experiência que a gente tem. Um beijo, fique com Deus, tchau. Até a noite tem live, tchau.